Olá, bom dia a todos. Muito bem-vindos. Meu nome é Juliana, eu sou responsável pela área técnica aqui da Color Mix, que é a organizadora desse webinar em conjunto com a ABC, através do uso da plataforma de webinar, que faz parte dos benefícios de associados jurídicos. E hoje o nosso convidado é o Frederic, o gerente de vendas da Cosfatec, que é uma empresa alemã de ingredientes multifuncionais. E o nosso tema vai ser sobre blends antimicrobianos e os desafios de preservação natural. Essa é uma sessão com tradução simultânea e você pode escolher o idioma português clicando aqui no globo da barra inferior e selecionar a opção português. Caso você não consiga acompanhar na íntegra, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E falando nisso, não deixe de se inscrever nem no nosso canal e nem no da ABC e ativar as notificações para ser avisados sobre as atualizações do segmento cosmético. As perguntas e dúvidas vão ser respondidas no final do evento e você pode usar a opção do Q&A, né, aqui na barra, ou pelo chat. Podemos começar, Frederic. Boa apresentação. Vamos falar de conservação fácil, misturas antimicrobianas. Vou falar das misturas Cosfatec. Eu sou Frederic Fabius, gerente de vendas das Américas, e vou falar um pouco sobre o que a Cosfatec faz, né? Nós somos baseadas em Hamburgo, na Alemanha, e principalmente fazemos blends naturais ou produtos multifuncionais naturais para proteger seu produto contra bactéria, mofo. Somos antioxidante e eu vou falar da conservação da sua formulação hoje com produtos não tradicionais. Os conservantes tradicionais, é fácil entender o que são conservantes, certo? Da microbiologia, toda substância que é capaz de evitar o crescimento de bactéria, levedo e moldo na sua formulação é um conservante. Agora, nós temos a União Europeia, que considera conservante um ingrediente que tem função de conservar a formulação cosmética. E eles consideram isso conservantes, e você pode usar produtos que não são considerados conservantes, mas têm efeito antimicrobianos, e é disso que nós vamos falar hoje. Em termos de ingredientes, Cosfatec, com o sistema de conservação da Cosfatec, toda blend que oferecemos também esses ingredientes como ingredientes únicos para serem usados sozinhos. Aí você tem aqui nas nossas blends, ingredientes, sim, se vocês quiserem pegar e usá-los unicamente, pode. Mas vamos ver substâncias únicas e blends, vantagens e desvantagens. Uma substância única, você pode individualmente ajudar a sua concentração. Você pode dizer, eu vou usar 0,2% do produto X, mais essa formulação aqui. E você pode também ser flexível, não é? Usar diferentes ingredientes com formulações diferentes, combinar os diferentes ingredientes que você tem e que podem funcionar muito flexível, ajustando seu conservante. O blend, a composição já é fixa por nós, feita por nós na Fosfatec, e você só vai mudar a concentração do blend em si, na sua formulação mais ou menos ou mais alta, é a única mudança que você pode fazer. Agora, o fluxo de trabalho. Uns ingredientes individuais, às vezes, é um pouquinho difícil de fazer, de incorporar na sua formulação. Por exemplo, alguns tipos de ácidos não fáceis de
incorporar, tem que ter formas de fazer isso. Outros ingredientes não tão fáceis que podem ser acrescidos à sua fase água, não é? Você pode colocar na formulação da emulsificação, então depende do ingrediente. Já o blend é fácil de introduzir, é amigável, quando você tem só um produto líquido. Então, você vai escolher, né, entre um produto ou blend a incorporar. Então, quando você trabalha num novo projeto, completamente novo, e você sabe que vai usar 2 ou 3 ou mais substâncias, mas você não quer comprar todas aquelas substâncias, porque você não vai usá-las até o final. Aí você tem que armazenar todo o produto, aí o blend é bem útil para você, você vai usar uma vez, você vai armazenar só essa blend, e geralmente você pode ter só a quantidade que você precisa realmente, né? Então, as blends podem ser muito benéficas, muitos clientes gostam de usar blends, é fácil de trabalhar com as mesmas, mas o ajuste aí é limitado, claro. E quando você compara ao produto individual. Nós vamos falar sobre as blends, as misturas feitas pela Cosfatec, 2 séries. A primeira, Cosfaderm Series. Cosfaderm, multifuncionais sintéticos, uma mistura, não temos a aprovação Cosmos, mas não usamos conservantes tradicionais. E temos uma mistura de multifuncionais e aprovado Cosmos. Cosfagard é um pouco diferente, usamos os multifuncionais, o ingrediente alternativo em combinação com o conservante sintético tradicional ou conservantes aprovado Cosmos em combinação com os multifuncionais. Então, vamos falar sobre Cosfagard, porque consideramos isso o primeiro passo de se afastar dos parabenos, não é, da linha Fenox, esse é o primeiro ponto de mudança. Você vê a concentração de conservantes, a maioria da composição dos blends Cosfagard são feitos de forma a serem muito amigáveis, amigos da pele. Nós temos 2 blends que eu vou falar daqui a pouco. A maioria dos nossos blends é livre de conservantes controversos, parabenos, não usamos parabenos, e também livres de fenoxietanol, a maioria. Nós oferecemos blends diferentes, o Elbe, o POU e o Exact. Então, a dosagem recomendada está aqui, ó, 3,5, 2,5 e 1%. Mas essa é a concentração mais alta que sugerimos e recomendamos e usar um pouquinho menos, porque esse é o valor mais alto que você pode usar, mas você não tem que usar exatamente esses valores. Aí nós temos, olha, o Elbe e o POU aprovado, Cosmos, e o range de pH é um ponto importante quando falamos de conservação alternativa. Para Elbe está entre 5,3 a 5,9.
E os outros dois aqui, conforme vocês podem ver, né? O Bold, o Exact vai entre 3 a 10. E agora vamos ver o que está dentro dessas blends. Fosfagat Elb e Pol são muito similares. Eles consistem de sódio levulenato, conservantes alternativos, benzoato de sódio ou sorbato, potássio de sódio, que é o tradicional. Então, nós usamos aqui em emulsões shower gels, né, wet wipes, não em cuidados orais, porque isso varia muito de país a país. E você pode usar sódio levulenato, ou seja, você vai ver onde você pode usar esse produto, não é? E aqui nós temos o Elbe, o benzoato de sódio, não é muito solúvel. São outros produtos, como o do Cosfagard Pol, é muito mais solúvel por causa do sorbato de potássio. O Exact, com fenoxietanol, etilhexilglicerina, é muito mais tradicional, usado em quase todos os produtos, mas esse Cosfagard que a gente está caminhando para se afastar dos parabenos e do fenoxietanol. Então, sempre vamos oferecer passo a passo para nos tornarmos mais sustentáveis em termos de conservação e amigos da pele. Nós também temos algumas combinações que vocês podem verificar muito mais combinações no nosso site. E aqui nós temos um hidratante hand-free, um creme para as mãos. O pH é de 5,5. A gente usa 1% do Cosfagard Exact. E você pode utilizar isso, mas não necessariamente precisa ser abaixo. A gente usa também o antioxidante, que vocês veem aqui no slide. Então, são fórmulas muito fáceis, mas 4% é suficiente para passar no teste. E uma outra formulação de amostra é aquilo que a gente mostra aqui, é um blend que tem um nebulinato de sódio. Funciona como um booster, com 2% aqui. A gente usa Cosfagard 4, com 2% de concentração. E é um booster também que vai fazer essa conservação do sistema. Nós também utilizamos o Connect GS também, que é o Xanthan Gum. E o pH também é de 5,5. Nesse caso, é um pouco mais, tem uma dureza maior, porque o Cosfagard fica entre 2,9 e o melhor seria esse pH de 5,5. Por quê? Por conta dos ácidos orgânicos. E agora, nós vamos falar sobre a série de Cosfaderm. Nós vamos falar apenas sobre que são, na verdade, os conservantes únicos. Nós temos um aumento de propriedades para a pele, e nós também utilizamos ativos técnicos como conservantes. Então, vocês também podem utilizar um blend para
alguns ingredientes. Esses ingredientes vocês vão ver no próximo slide. Eles podem ter uma concentração aumentada facilmente, e a gente não recomendaria isso, e a gente sempre recomenda os nossos padrões, as nossas variações de concentração já indicadas, porque a gente consegue os melhores avanços desta forma. Hoje, nós falamos sobre esses produtos, Cosfaderm de Capo Natural e até o Dimix. Só um blend tem multifuncionalidades sintéticas. O restante são derivados de ingredientes naturais que também têm a aprovação do Cosmo. Então, o pH que a gente vai utilizar é amplo, algo entre 3,5 e 7. Só uma vez a gente tem o pH de 4,5 a 6. E a gente sempre fala que 5,5 é o melhor. Então, a gente vai começar aqui, olha, com os primeiros 3. A gente tem o de Capo Natural. E o de Capo tem esses derivados aqui, olha, caprilglicol, gliceril, caprilato de propileno glicol. Então, ele é ótimo para lenços de limpeza e para a limpeza da pele no geral. São produtos que têm uma concentração alta de propileno glicol e não necessariamente a gente tem um trabalho conjunto com surfactantes. Agora, quais são as correlações? Daquilo que já foi mencionado, a gente não quer algumas reações. Então, a gente não vai receber um produto transparente. O de Capo, ele tem uma substituição de 1 para 1 com o Cosfaderm de Capo Natural. Por quê? Por conta da... A gente tem uma entrega natural, é líquido, e funciona também em emulsões e lenços de limpeza, com baixa concentração de Water Percent Max, e não é o ideal para sabonetes de banho, para géis de banho, mas pode funcionar um pouco também. Aqui nós temos o Cosfaderm Multimeg, ele tem o gliceril caprilato, pentileno glicol, magnolia officinalis bark, que é o extrato. Ele é um produto especificamente formulado para skincare, e você tem que pré-solubilizar o extrato de magnólia para ter o efeito antimicrobiano na pele. Geralmente a gente usa esse blend para emulsões, mas não funciona em sabonetes de banho e shampoos. Às vezes ele funciona em lenços umedecidos ou lenços de limpeza. Ele é ótimo para cuidados bucais, que é o oral care, mas ele tem uma única fase oleosa. Então, por exemplo, ele é bom para formulações de pós-sol, também é bom para formulações com fator solar, com SPF. E vocês já devem ter percebido, nós temos os blends líquidos, nós temos um que é em pó, é quase único, é o Sodium Blast. Ele tem o sódio levulinate, o levulinato de sódio, e também o anisato de sódio. Ele tem uma certa porcentagem e ele é muito bom para algumas emulsões, shampoos, lenços umedecidos. Ele é um produto transparente, então ele é solubilizado perfeitamente em água, ele é dissolvido em água e tem propriedades antimicrobianas também.
Ele é muito amigável à pele. E às vezes as formulações são um pouco difíceis, às vezes, para formulações para cuidados com bebês. O Tom, o Cosfaderm Tom, ele lembra o Dimex, mas nós estamos trabalhando com diselinato. E ele tem essa formulação que vocês veem na tela: pentilene glicol, gliceril, caprilato de gliceril e o andercilenato. Também é utilizado para lenços umedecidos, não necessariamente utilizado em shampoos e géis de banho. E temos uma variação aí da concentração, e isso é calculado com base na finalidade. O Gemix, ele vem em forma de cera, que é o Waxiform. Então, a gente transforma aquela característica líquida em cera. E se ele for aquecido, ele volta ao estado líquido. Ele é utilizado para alguns procedimentos. Se chegar para você e ele estiver numa consistência mais espessa, como cera, não se preocupem, tá tudo certo. Não necessariamente vai ser utilizado para shampoos, shower gels, porque ele é um produto turvo. E para os shampoos e géis de banho, alguns surfactantes podem aumentar a transparência para mais de 90%. Então, se você quiser, a gente vai poder passar para vocês quais surfactantes, em quais concentrações vão funcionar e vão te dar a transparência desejada. Agora, nós temos um outro produto que é o Cosfaderm Capo. Ele é bom, ele tem antimofo e ele utiliza o propanediol e o caprilil glicol. Ele chega numa forma completamente líquida, pode ser utilizado com diversas finalidades, as formulações são variadas. Ele é um ótimo produto, bem considerado a ser um blend onde você ainda, na verdade, ele precisa ser preservado contra mofo. Então, ele tem um espectro antimicrobiano também. E nós vamos mostrar para vocês um ingrediente, uma formulação que é nova. É o Color and Care Lipstick, um batom. Ele tem uma fase líquida, nós temos o valor do pH dele. E a pergunta que vocês provavelmente fazem é: por que que a gente usa conservantes aqui? Nós sempre usamos os conservantes em fórmulas à base de óleo. Por quê? Porque a gente pode ter o contato da água com o batom. Às vezes ele não é armazenado apropriadamente, ou ele pode cair na água e ele pode se umedecer também com a saliva, que é úmida quando você coloca o batom nos seus lábios. Então, o blend ele é calculado aqui. A gente também tem aqui, olha, o extrato de magnólia com 0,4%. A gente tem alguns desafios, porque a gente não tem uma das fases, e nós, nesse caso, se essa fase não é feita, a gente não tem aprovação, mas um problema possível é de que algumas bactérias entrem nesse produto em algumas circunstâncias. Então, a gente usa uma concentração baixa e nós recomendamos que a concentração seja de 1,2 a 1,6%. E a gente usa o recém-lançado Cosfaderm Tocofarina,
uma concentração de 0,30 para evitar a oxidação da pele. E o nosso tratamento de hidratação intenso é o Cosfaderm de Capo Natural. Tem também a concentração de 5,5 de pH. A gente vê o de Capo Natural com 1% de concentração de um dos ativos. A gente utiliza o GMO Eco, que é o Cosfaderm T70, non-GMO Eco. É um ativo e é um agente estabilizador ou estabilizante. E temos um shampoo booster de cachos, né, que é o Curly Buster Shampoo. Nós temos o Cofaderm Sodium Las, com uma baixa concentração de 1% desse Cosfaderm Sodium Las, 4% do humectante, e ao mesmo tempo a gente usa o efeito booster para aumentar a ação microbiana também. O pH vai de 2 para baixo. Então, se você chegar abaixo de 5, os ácidos podem precipitar e aí você perde a eficiência antimicrobiana. A gente tem o Cosfaderm Soft, X-Soft, né? X-Soft, que tem o Xantangam e também um ativo protetor. Mas a fase líquida tem a proteção de 1% do Cosfaderm Sodioblast. E isso geralmente é necessário para esse tipo de blend. Pessoal, muito obrigado por me darem a oportunidade de apresentar os blends, o Cosfaderm e os blends do Cosfaderm. Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam. Olá, muito obrigada, Frederic, pela apresentação. Foi ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente no chat ou pode mandar por e-mail. Vamos enviar a apresentação para todo mundo que está relacionado. Só queria perguntar uma coisa para o Frederic, retomar a questão da opção para maquiagem que ele citou. Você está se referindo a esse aqui? Sim, Quando a gente fala de maquiagem, a gente tem um ponto mais específico. Aqui a gente tem a cor e o cuidado que esse batom, por exemplo, vai oferecer. Então, ele é um cosmético. E, nesse caso, a gente utilizaria o extrato de magnólia porque ele tem ótimos efeitos ativos. Ele combate algumas bactérias, ele também tem efeitos anti-inflamatórios, isso é um efeito importante porque a pele é sensível, principalmente nos lábios. E se você disser que quer usar um blend desses cosméticos ao redor dos olhos, por exemplo, a gente utilizaria a Cosmetic Gimix, que é o Gemix, lá do final, porque são agentes umectantes, eles são úmidos e eles ficam na superfície. E eles são mais amigáveis aos olhos, eles podem ter um contato com os olhos. Te respondeu? sim. Muito obrigada. De capo natural seria uma opção também para esse caso? Sim, pode ser uma opção. E a gente usa o Gemix
porque você pode utilizar o Decapo Natural nessa formulação. Aqui você pode usar o Decapo Natural sem dúvida, mas quando a gente fala da área dos olhos, a gente opta pelo Gemix, por conta de irritações nos olhos. Mas geralmente depende muito da concentração, né? A concentração é que faz com que aconteça um veneno aí. Então, o potencial de irritação definitivamente é praticamente que nulo. E para ser nulo ou quase zero, a gente tem que usar o Gemix. E nós recomendaríamos individualmente, caso a caso, tá? Frederic, a gente tem mais algumas perguntas. Esses conservantes que você comentou possuem todos a aprovação da EcoCert ou alguma outra certificação? Podem ser usados em cosméticos naturais, orgânicos e veganos? A resposta é sim. A grande maioria de todos os nossos produtos tem a aprovação do Cosmos. A gente tem cosméticos naturais e nós também temos uma certificação de cosmético natural e também o ISO e também uma certificação ISO aí. O nosso objetivo principal é ter a certificação e aprovação do Cosmos e do EcoServe. Então, tudo que você viu aqui tem aprovação Cosmos, tá? Que é uma versão Eco. Quais conservantes você recomenda para cremizante acnes com extratos de plantas? Há possibilidade de compra e entrega para o Peru? De extratos de planta, O creme ah, possui extrato de planta. Aí ela quer saber se existe algum conservante recomendado para essa questão. Para soluções para cosméticos para acnes que contenham extrato de planta. sim, nós temos um. Nesse caso, nós também temos, olha, nesse caso aqui, a gente tem o Cosmec Multimed, que tem esse extrato, que é um ingrediente único, que é o Magnolia officinalis bark. Esse é o extrato, tá? Ele é anti-acne, porque ele é um dermocosmético que a gente não pode utilizar esse, mas a gente pode utilizar alguns que mostram quão bem esses cosméticos atuam contra a acne. Então, a gente pode oferecer ou Multimag, Cofader Multimag, ou outros ingredientes. A gente, sim, pode mandar para o Peru. A gente já tem os distribuidores na América Latina. Então, para o Peru, chega assim. Ficou Mais claro, um. gente, a resposta? Carmen, se você tiver mais alguma dúvida, você pode perguntar aqui. Tem mais uma questão. Os conservantes podem ser usados para pets, cães e gatos? Sim, eles definitivamente podem ser utilizados para pets. Nós temos alguns clientes que utilizam, nós não temos muita experiência com isso, porque o pH dos animais é muito diferente se comparado com o pH da nossa pele. A gente sempre
prefere soluções de pele sensíveis para os pets, que são mais similares ao pH da pele dos pets. Por exemplo, condicionadores, shampoos, a gente vai querer utilizar algum ingrediente que tenha um pH em torno de 3,5. Seria um melhor valor de pH para alguns animais. Isso também vai depender especificamente de cada tipo de animal. Mas eu sei de algumas pessoas que já estão utilizando nossos produtos, inclusive para cavalos. E, claro, você pode utilizar nossos ingredientes e nós também oferecemos aconselhamento, recomendações, mas nesse caso, os nossos clientes que testam, então eles acabam sabendo muito mais do que a gente. Mais alguma dúvida? Ficou claro, Bianca? Se você tiver mais alguma outra pergunta. Frederic, você pode compartilhar um pouco desses dados de clientes de pH que foram utilizados para os cavalos? É esse que você falou que era de 3? Sim, pode ser. Eu não tenho certeza desses números, eu tenho que perguntar para um colega meu. Pode ser que seja o pH para alguns animais, mas eu não tenho, assim, certeza absoluta, tá? Eu posso verificar, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês. Depois eu posso responder a pergunta por e-mail, mas eu posso verificar com os colegas. Eu estou vendo aqui no chat que ela fez uma colocação, posso passar para ele? Pode sim. Isso também pode ser. Vai depender do pH do animal. Se o pH do animal for 7 ou mais ou abaixo disso, a gente tem que ter um pH próximo a certo. E claro, a gente pode sempre trabalhar com o pH de 7, mas nós temos ácidos orgânicos que não seriam uma opção, porque esses ácidos orgânicos não funcionariam para esse tipo de pH. Eu estava mostrando o Dicapo Natural e o Dimix, que tem esse tipo de pH, tá bom? Foi essa demonstração que ele deu. É que aí, tecnicamente, a recomendação do pH de 3,5 não era a mesma do 7, a não ser que ele cumpra a faixa de especificação, né? Ou ele seja pH independente. Mas, de fato, né, a colocação que a Fabiola colocou aqui, que estava mais correta com o que a gente utiliza. Normalmente, para formulações de cachorro, a gente usa pH aí por volta de 6,5 e para gato um pouquinho mais, tá? Próximo de 7 mesmo. Mas não necessariamente, tudo depende do ativo que está sendo incorporado para garantir performance, e com certeza a faixa de pH interfere, tudo precisa ser considerado. Sim, os nossos produtos funcionam numa certa variedade ou variação de pH. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O primeiro produto aqui, ó, de Capo ou de Capo Natural. Eles funcionam e trabalham num pH entre 3,5 e 5,5. Então, se você tem um animal que precisa do pH de 7, ele vai funcionar para esses. Porque os nossos produtos não vão ter a propriedade antimicrobiana, a depender do pH. Se aumentar muito, ele fica fora do espectro. Então, a gente não vê nenhuma diferença ou interferência nesses ativos.
Até o momento, nós não verificamos. Então, os ativos de outras empresas que são utilizados, por exemplo, nas formulações, a gente não verifica nenhum problema com essas formulações também. Eu não acho que os ativos vão causar problemas nas nossas formulações. Mas se a gente tiver um pH muito baixo, claro, você vai ter que fazer uma adequação da formulação para aquele pH. E aí a gente tem que verificar a propriedade antimicrobiana, como ela fica. Obrigada, Frederic. Acho que uma coisa importante para citar aqui é que a gente sempre trabalha em conjunto com a Cosfatec, praticamente de forma personalizada, em questão de conservação. Então, normalmente as pessoas, né, os nossos clientes, eles passam os desafios de formulação, o tipo de material, se tem alguma possibilidade de envolver ativo que tem histórico de pré-contaminação. Então, tudo isso é analisado. Sistema cosmético, pH, que tipo de ativo, se vai extrato, e feito de forma praticamente única para aquele tipo de formulação, para não ter problema de conservação. Mais alguma dúvida? Frederic, muito obrigada pela apresentação, pelas explicações. Foi ótimo. As apresentações vão ser compartilhadas com as listas de e-mail que foram enviadas. Agradeço muito a atenção em nome da Color Mix e até a próxima. Frederic, você quer fazer mais alguma consideração? For making this possible. Thank you very much also, of course, to Colormix, our trusted partner already for years on the Brazilian market. And especially thanks to all participants today. It's always a pleasure being able to showing something to you and to offering something we have in cooperation with Colormix.